Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a volta do quinquênio para os ministros do STF, do STJ, do TST, dos tribunais superiores todos. Olha que beleza, olha que maravilha, como é bom ser funcionário público, né? É o que eu falo para vocês, é impossível esse negócio de redução de supersalários que o pessoal quer. Isso daqui tinha sido extinto em 2006, exatamente numa proposta de acabar com os supersalários, acabar com os benefícios abundantes que têm os ministros das cortes superiores, porque, gente, o STF é relativamente pequenininho, são só 11 ministros, mas o STJ, por exemplo, é ministro pra caramba. Tem um monte de ministro lá nos tribunais superiores lá de Brasília e todos eles ganham uma boa grana, né? E aí, esse negócio do quinquênio foi extinto lá em 2006, e aí o que aconteceu? Adivinha, o STF, o TST e o STJ consideraram inconstitucional esse fim do quinquênio. Não, pô. Tirou do meu bolso? É inconstitucional, pô. Evidentemente que é ilegal, não pode. Tem que conseguir, tem que continuar recebendo o quinquênio, né? Olha que maravilha, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ocupado Demais, Casa Nova e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é aquele negócio que eu falo para vocês. Esse é o problema do direito adquirido no Brasil. O direito adquirido não tem lugar nenhum da legislação brasileira, mas ele existe por quê? Pelo sentido, pelo espírito de corpo. É lógico que o juiz não vai aceitar tirar um benefício de alguém, por quê? Porque ele vai perder dinheiro. Então, em qualquer momento que se fala em tirar benefícios de funcionários públicos, imediatamente o funcionário público entra com uma ação na justiça, o juiz olha para aquela ação, não tem nenhuma lei que diga que realmente que o governo não pode tirar esse benefício do funcionário público, mas direito adquirido, direito não pode, pô, porque senão amanhã sou eu, né? Senão o próprio juiz amanhã pode perder coisa do salário dele, né? Direito adquirido. Você tem direito adquirido é o que você tem no passado, né? O que você vai receber no futuro ainda não tem direito a nada. Que negócio é esse, né? Enfim, essa lorota do direito adquirido, infelizmente, é impossível de ser derrubada. Por isso que eu falei, eu fiz um vídeo sobre a proposta do Boulos, né? O Boulos está com uma proposta que eu acho muito interessante, de acabar com super salários no funcionalismo público. De fato, tem gente que ganha dinheiro pra caramba. E como é que eles ganham esse dinheiro todo? Eles ganham esse dinheiro todo porque o cara entra no serviço público e a partir daí tudo que ele precisa fazer é tentar achar maneiras de ganhar mais dinheiro no serviço público. Lembra, funcionário público tem estabilidade, então ele não pode ser demitido. E como eu já expliquei para vocês, é lógico que não são todos os funcionários públicos que fazem isso, mas o incentivo para o funcionário público é não fazer nada. Se o funcionário público faz muita coisa, ele aumenta o risco dele ser punido por algum erro. Então, a melhor estratégia para qualquer funcionário público é fazer o mínimo possível, é ficar quietinho, não fazer nada, pegar tudo que mandam para ele, não consegui ainda porque eu tive problema A, tive problema B, preciso da assinatura de fulano, preciso da assinatura de Beltrano. Esse tipo de coisa é a reação natural do funcionário público. Por quê? Porque se ele aprova qualquer coisa, se ele faz para frente qualquer coisa, ele assume um risco disso dar merda lá na frente e ele acaba sendo prejudicado. Então, o melhor é ele não fazer nada. Aí o que os funcionários públicos começam a fazer? Né? Começam a se divertir buscando lei que aumenta o próprio salário. Descobri que tem um caso de uma ação na justiça que fulano entrou em 1623 e aí na época as ordenações filipinas garantiam o direito a receber não sei o que lá. E aí o cara entra com aquela ação e fica tentando isso, porque às vezes cola. E aí que surgem esses super salários na administração pública, né? Só que, no momento que o governo fala, vou cortar, vou proibir, né? Já é proibido em tese, já tem lei dizendo que é proibido. Mas aí o que acontece? As pessoas, os afetados, entram na justiça, o juiz, que também é funcionário público, olha para aquilo e fala, não, peraí, olha só, até que é uma ideia interessante, vou entrar com essa ação aqui baseada nas ordenações filipinas aqui. Ordenações filipinas, para quem não sabe, era a lei que regia no Brasil na época da colônia, quando a gente era colônia de Portugal, né? Antes de ter a primeira Constituição brasileira, eram as ordenações filipinas. Então eu estou falando assim, uma lei muito antiga. O meu exemplo foi esse. Então o cara vai lá, eu vou entrar com essa ação aqui, alegando esse troço aqui também para tentar arrumar alguma coisa. Ou seja, no final das contas é este o problema. Não tem como acabar com isso, porque isso é baseado no próprio espírito do funcionalismo público, né? E aqui é um exemplo clássico aqui, ó. O STJ e o STF decidiram que vai ter quinquênio para os ministros. O quinquênio ele foi extinto duas vezes. Ele foi extinto primeiro em 99
para todos os funcionários públicos, né? O Fernando Henrique Cardoso é um sossa, mas pelo menos ele fez uma coisa muito difícil, que é reduzir um pouco o tamanho do Estado, né? Bolsonaro reduziu mais, mas Fernando Henrique Cardoso conseguiu reduzir alguma coisa também. Graças a ele a gente tem telefone hoje em dia, né? O Brasil não tinha telefone, não existia telefone no Brasil, né? Era impossível você ter telefone no Brasil. O telefone no Brasil custava uma grana, né? Enfim, pouquíssimas pessoas tinham, né? Ele privatizou a Telebrás e conseguiu levar telefone para todo mundo. Então foi muito bom o Fernando Henrique no final das contas, apesar de outros erros que ele cometeu. Mas uma das coisas que ele fez foi justamente esse negócio de moralizar o serviço público. Havia na época, lá em 99, o quinquênio para todos os funcionários públicos. Tudo quanto é funcionário público, a cada 5 anos, ganhava 5% de aumento, além de todos os outros aumentos normais que tinha o funcionalismo público, né? Reposição de inflação e não sei o que lá, não sei o que lá. E o Fernando Henrique Cardoso acabou com isso e fez muito bem, né? Só que aí na época ainda teve coisa e tal, voltou atrás desse negócio. Aí depois, em 2006, fizeram uma outra tentativa para acabar com o quinquênio dos juízes. Aí foi os dos juízes, acabou em 2006. O que o STJ e o TST decidiram agora? Que não acabou não, meu amigo, acabou nada. É inválida a lei. Onde é que está isso na Constituição? Onde é que está isso no direito? Isso está, meu amigo, no espírito de corpo do funcionalismo público. É lógico que o cara não quer perder o dinheiro dele, então ele vai lá e decide que está errado. Não, eu quero meu dinheiro aqui. E mais do que isso, vão pagar retroativo, meu amigo, porque estão sem pagar desde 2006, então agora tem que pagar retroativo a porra toda para esse pessoal. É uma festa, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa, é aquilo que eu falo sempre, né? O governo é uma máquina de beneficiar os funcionários públicos, e só isso, acaba sendo isso. Tira essa ideia de que o governo de redistribui renda, não porque o governo tira do rico para dar para o pobre, porcaria nenhuma, o governo tira do rico para dar para funcionário público. É isso que acaba acontecendo na prática, é só você ver o orçamento da União, 80 e tantos por cento é pagamento de funcionário público. Então não tem redistribuição de renda nenhuma. Funcionário público no Brasil, até os que ganham pouco, tipicamente ganham melhor do que o pessoal em média na região onde eles moram. Então, assim, é todo mundo rico. Você tira dos miseráveis e dá para o funcionário público. É isso que é a redistribuição de renda no Brasil. Ah, mas tem o Bolsa Família. Pô, vai ver o Bolsa Família, vai ver o valor do Bolsa Família, é uma merreca. No final das contas, faz zero diferença em termos de redistribuição de renda, né? O Estado faz concentração de renda, ele concentra a renda. Ele tira dinheiro de todo mundo, inclusive dos mais miseráveis, para dar para os funcionários públicos e também, para não ficar só nos funcionários públicos, né? Para ajudar também os empresários amigos do governo, aquelas licitações gostosas, tem cada licitação gostosa lá em Brasília. O pessoal fica ali numa sede de fazer essas licitações que é impressionante, né? Enfim, mas é o que eu digo para vocês, no final das contas é impossível acabar com super salários por conta disso daqui, ó. E digo mais, se acabarem com super salários, vamos supor que o Boulos consiga, passou uma lei que proíbe os super salários e coisa e tal, e as pessoas realmente param de receber, pode ter certeza que mais dia menos dia alguém vai entrar na justiça, o juiz vai decidir contrário, coisa e tal, o pessoal vai receber tudo de novo, e com retroativos, com tudo retroativo, com tudo de volta, com juros, multa e não sei o que lá, a coisa toda. Pois é, meu amigo, é o que eu falo para vocês, a única alternativa para resolver a questão do Estado é diminuir o tamanho do Estado. O Estado ele é incurável, ele é um câncer que sempre se autoalimenta, que sempre aumenta. A única alternativa que você tem é diminuir o câncer. Achar que a célula do câncer vai ficar boazinha, vai começar a se comportar em prol do povo, não vai, nunca. O Estado ele opera em prol dele próprio, né? Teve tentativa, tentaram no TCU também, salvar do retorno dos quinquênios. Tem uma PEC no Senado para voltar aos quinquênios, mas a PEC não anda. De qualquer forma, o STF vai definir que pode. Então acabou, já era, já voltou os quinquênios, já acabou, né? Mais um caso de legislação pela justiça. Agora que o STF determinou que é tudo normal, pronto, né? Ainda falta a decisão do STF, né? A decisão agora foi do STJ e do TST, falta o STF. O STF é a instância final, mas você tem alguma dúvida qual vai ser a decisão do STF? Pois é o que eu falo para vocês, é impossível consertar o Estado. A única alternativa é diminuir o tamanho dele, né? Tem uma alternativa que o pessoal fala também, que fizeram lá na Argentina, o Milei está fazendo isso, né? A questão de funcionário público temporário.
Isso é uma alternativa também. Eu já falei até num outro vídeo, né, que muitas lojas no Brasil, elas não ficam com funcionário por muito tempo, porque a visão é que à medida que o funcionário fica muito tempo na empresa, ele começa a descobrir os truquezinhos, começa a descobrir algumas coisas, e aí pode começar a roubar a própria empresa, né? Então, para evitar esse risco, eles vão lá e demitem funcionários. Se você, depois de 5 anos trabalhando na loja, ou você é promovido para gerente ou você é demitido. Não tem meio termo. Você não vai continuar trabalhando na loja daquele jeito. Muitas lojas adotam esse tipo de política. O serviço público devia fazer a mesma coisa. O funcionário público passou 5 anos, se ele não for promovido, ele é demitido, né? E aí contrata de novo com outra coisa, né? É uma forma de você evitar que a pessoa se entranhe ali no poder, comece a saber como é que funcionam as coisas, descobre aquele processinho lá, se eu fizer esse processo aqui com essa lei da época do Dom Pedro II, não sei o que lá, eu consigo melhorar a coisa ou seja, você evita esse tipo de situação, né? Mas não, esquece, não tem chance isso. O negócio é diminuir o tamanho do Estado. É a única coisa viável que tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.